Atualmente, muitas pessoas buscam realizar o objetivo de se tornarem criadores ou criadoras de conteúdo para a internet. E fica uma leve dúvida: o que realmente é preciso investir para iniciar em qualquer plataforma que você quiser? Relaxe que nesse vídeo eu vou sanar a sua dúvida com os top 5 equipamentos indispensáveis em ordem de prioridade, na minha opinião. Deixando algo claro que não precisa seguir à risca essa lista, tipo comprar nessa ordem. Sempre se atente às promoções dos produtos que você precisa e compre realmente o que vier primeiro e também do que for da sua necessidade atual. Dito isso, vambora! Eu vou iniciar essa lista com um top 5 que seria o fone de ouvido. Sei que muitos vão cair matando, dizendo, mas por que o fone de ouvido está em último lugar? Calma que eu tenho uma boa razão para isso. Dos equipamentos que vão ser tratados nesse vídeo, o fone de ouvido não é algo que vale um investimento tão alto, de imediato. Por conta que quase qualquer fone já está de bom tamanho para o início, devido a ele ser o mais barato e também você não precisa fazer algo totalmente profissional de início. Mas não deixaria de me atentar ao conforto, já que um bom exemplo disso, na minha preferência, é que fones intra-auriculares, aqueles com fio, são melhores do que os headsets. Eu vejo que na minha experiência é bem mais desconfortável porque ele fica na sua cabeça e às vezes dá uma sensação de aperto, o que realmente me deixa meio agoniado algum tempo que passa. Além também de que seu preço é bem mais barato do que o headset, já que fones de ouvido com fio você consegue encontrar por R$40 ou até mesmo menos. Já encontrei um por R$10, isso é uma promoção muito boa no AliExpress. Mas eu vou deixar em destaque um fone aqui, que é o QKZ AK6. Ele tem uma construção no seu cabo excelente, uma qualidade sonora incrível, perfeito para quem edita vídeos ou quer simplesmente só jogar, possuindo suas duas versões com microfone e sem. Caso você não possa investir em um microfone inicialmente, dá para usar o do fone, que realmente ele é bem razoável. Se você optar por usar o microfone do fone, recomendo você deixar ele bem próximo da sua boca para extrair o máximo de qualidade possível dele. Sua entrada é aquela P2 compatível com alguns celulares e também com PC se ele tiver na entrada atrás ou na frente. Lá ele. Outra coisa que surpreende muito positivamente nesse fone é que ele já funciona há mais de 2 anos nas minhas mãos e até hoje ele funciona normalmente sem dar nenhum problema. E estamos falando de um fone que atualmente está na faixa de preço dos R$30. Então vai ser algo muito difícil você encontrar um fone similar ou até mesmo igual ao que o QKZ entrega. Mas agora, se você for do time que busca um headset, eu iria hoje do seguinte fone HV H223-2D. Eu definiria ele aqui como pontapé inicial, caso você decida optar por um headset. Ele já vem com a entrada P2, assim como o QKZ, além da sua construção ser feita em plástico, bem simples, as suas espumas que vão ficar na parte da orelha, pode ser que acabe descascando com o tempo. Só que aquilo, para um fone custando de média de R$70 a R$100 não tem como exigir muito, e dificilmente se encontra uma opção melhor. Então fica as duas recomendações por sua própria escolha. Em quarto lugar, o monitor. É algo que você precisa ter um bom cuidado na hora de escolher, por conta que muitos crescem o olho em detalhes bem específicos, como o grande 1 ms de resposta, ou também os hertz, sem pensar na possível qualidade de imagem ou que possa haver ghosting. E ghosting significa que cada pixel tem um tempinho de resposta para ele mudar de cor. Caso ele demore demais que o necessário, ele causa uma sombra desfocada bem incômoda, que ocorre em boa parte dos monitores baratos, com mais frequência ainda em um painel VA. Tem a possibilidade de você corrigir isso usando a opção de overdrive, que acelera o tempo da resposta, mas se mal configurado ele fica bem pior do que estava. E isso no caso você jogue vai irritar ainda mais, até mesmo em navegações comuns fica bem perceptível, o que de fato não é nem um pouco agradável. Não se engane com os monitores com 1 ms, já que os sites mostram testes feitos com os monitores, que uma grande parcela, que apenas eles mostram os melhores resultados que foram feitos, excluindo a sua margem de erro. Mas mesmo com tudo isso que seja desqualificado, não dá para bater o martelo e dizer que o monitor é bom ou não. Então por isso, junto a isso, preste atenção nas cores do painel. O IPS é um dos melhores deles, ficando atrás apenas do OLED, além das suas tecnologias que vem nele, que é o caso do monitor que eu vou deixar aqui para vocês, que é o LG Ultra Gear, tendo seu tamanho em 24 polegadas, que já está de bom tamanho, tendo a sua versão com 27 polegadas, mas eu acho que 24 já dá um bom tamanho e dá uma aumentada significativamente de preço. Lembra que um tempinho atrás eu falei sobre as tecnologias? Então, ele já possui Adaptive Sync, que consegue combinar a taxa de atualização do monitor com a taxa da sua placa de vídeo, seja ela NVIDIA ou AMD, tendo uma sincronização melhor e uma fluidez também com os games. Hoje em dia ele está custando seus R$800, por mais que seja um valor muito alto inicialmente, é uma questão de qualidade, que com certeza não vai te deixar com dor de cabeça
para você trocar por um outro monitor no futuro. Também tem uma outra alternativa mais em conta caso você não consiga pegar o LG, com taxas de hertz um pouco mais baixas, porém também tem a tecnologia dele, que é o monitor AOC 22B35HM23. Nomezinho grande. Eu escolhi ele justamente para essa lista por conta que você consegue pagar metade do preço do anterior e ainda levar um monitor que tem a qualidade Full HD, 22 polegadas, já tendo também o Adaptive Sync. Mas ele tem um pequeno detalhe que ele possui o painel VA junto com os 120 Hz de atualização. Se você for jogar, a experiência vai ser bem bacana, porém é aquilo, por ser um painel VA, ele vai ter um ghost perceptível, mas como mencionei, com a opção de overdrive bem configurada, ele fica uma uvinha para você usar. Indo para a parte do terceiro lugar, teclado. Esse é um pouco mais de gosto pessoal na realidade, por conta que, assim como os monitores, temos três tipos principais de teclado hoje, que são o de membrana, o mecânico e o magnético. O mais simples deles é o de membrana, e ele eu diria que não tem meio termo, ou você ama esse tipo de teclado, ou você odeia com todas as forças. Mas a sua durabilidade deixa bem a desejar comparado aos seus outros tipos de teclado. É uma camada que muitas das vezes é feita de borracha ou silicone, que possui domos de contato para computar o clique da tecla. Por um lado, eles são bem silenciosos, com resistência a líquido, mas na sua contrapartida, ele já tem uma durabilidade bem baixa comparada aos outros tipos. Resposta mais lenta, fazendo com que você precise apertar a tecla toda para ele computar a ação. E dependendo do teclado que você buscar, ele não fica nada agradável. Falando por mim, eu não curto teclados muito grandes, que é o caso do 98, mas para você que não liga ou opta por algo menos barulhento, o teclado que mais me agradou nas minhas pesquisas foi o Redragon Shiva 98. Já tem entrada USB-C para USB, tendo um software para você poder mexer nas cores dele, além da sua construção ser também feita de plástico. E ele tem um extra que ele vem com um apoio de pulso magnético para você não ficar com aquele desconforto no pulso após horas de duração, e o melhor valor que eu encontrei dele foi no site da Pichau a R$150, e ele já tem estoque no Brasil, ou seja, não vai precisar pagar nenhuma taxa adicional. Seguindo para a parte dos mecânicos, que são os meus favoritos e da grande maioria, aqui já subimos um pouco de nível no quesito de tecnologia. Nele é usado os famosos switches, aquele que parece um interruptorzinho, sabe? Existem vários tipos e um deles é o vermelho, que é o mais silencioso entre eles, que não precisa pressionar até o final para ser computado. Temos o preto, que ele precisaria até o final para computar. O azul ele é totalmente barulhento, vai te irritar uma hora, e o marrom ele fica ali no meio termo. E se fosse para ficar com um deles, com certeza eu ficaria com o vermelho. Tamanho, a minha preferência, eu ficaria com o teclado TKL ou 75%, já que muitos teclados 100% ocupam muito espaço na mesa. E vai por mim, dependendo do que você tiver buscando em um setup, você vai precisar de um belo espaço para outros equipamentos. Até mesmo para você movimentar o mouse caso você jogue, ou até mesmo se você for fazer algum tipo de trabalho. E um ótimo teclado de se mencionar é o queridinho Aula F75. Um teclado com design lindo, custo-benefício, uma boa durabilidade, seus switches já são pré-lubrificados de fábrica, tendo seu formato 75%. Por isso do nome F75. E o knob de volume para você controlar o volume do som. É meio óbvio. O material de suas teclas são em PBT Double Shot. O plástico PBT é o material mais durável usado nas teclas atualmente, junto com o processo de Double Shot, que é um processo usado nas teclas para não se desgastarem ou que desbotem com o tempo. Ele é perfeito para você que não busca trocar de teclado nem tão cedo. Ele já vem com a entrada USB-C para USB e ele está custando atualmente na faixa dos 380 com taxa, o que está bem caro para o preço que anteriormente estava, mas ele vai baratear, então se atentem bastante às promoções. Indo para o terceiro tipo de teclado, que é o favorito da galera que joga competitivo, o magnético. O que difere o magnético do mecânico é o seu tempo de uma ação para ser computada. Isso por conta que boa parte dos teclados, quando se pressiona uma tecla, a maioria precisa ir no mínimo até a metade dela para ser computada. Agora, nos magnéticos isso é um pouco diferente, porque junto com o software deles, você consegue ajustar esse tempo, que na maioria dos casos é só você relar na tecla que ele já é acionado, que é o famoso 1ms. Que aí realmente nos teclados fazem sentido. A desvantagem que eu acho dele é porque a maioria ainda são 60%, então caso você busque trabalhar e jogar, o magnético ainda possui muitas opções limitadas. E o mais em conta que eu achei que realmente vai conseguir ser tanto para jogar quanto para trabalhar é o Wacom Tech 75HE. É uma marca que tem seus switches muito bem falado, então a durabilidade nele vai ser uma das melhores que você vai encontrar. Além disso, ele é um dos poucos teclados que você já consegue uma construção boa com uma tecnologia mais nova e algo bem durável durante um bom tempo. E a sua construção também fica pela parte do plástico e não tem como exigir muito, já que teclados mecânicos em faixas mais altas realmente passa dos R$1.000 a R$1.500. E sinceramente não compensa.
E outra coisa, estranhamente, é porque o Wacom, que é um teclado que já tem uma tecnologia mais avançada, tá mais barato do que o próprio Aula. Então, se for para escolher, vão com o Wacom, que já tem uma tecnologia mais atual e que provavelmente vai ter uma durabilidade maior também por conta do Switch. Isso é na minha visão. Indo pro segundo lugar, coloquei ele aqui, o famoso mouse. Por conta que sempre tive experiências péssimas com mouses de baixo valor. Sempre me deu dor de cabeça, seja para mexer em algo comum do computador ou até mesmo jogar alguma coisa. E muitos acabam errando na escolha do mouse por conta de detalhes bem simplórios que não fazem muita diferença no uso. E eu falo daqueles mouses que tem um RGB embutido que parece um belo de um Transformers. Muitos partem daquele princípio que se tem luzinha, ele é bom em todo o resto. E não é. Ele é uma porqueira geralmente. Então se liga nos seguintes detalhes quando for escolher o seu mouse. Veja a pegada que você usa, se você fica com o dedo mais deitado ou com o dedo mais levantado. O tamanho da sua mão também vai impactar muito na hora que você for utilizar ele para alguma tarefa e também na hora de você jogar algum jogo. Leve em consideração o seu polling rate e o sensor principalmente. Muito por conta que na hora que você pegar o mouse, quando você passar o seu mouse no mousepad, às vezes ele não vai computar direito. Então você precisa ficar atento ao tipo de sensor que ele usa. Veja sensores como PixelArt, PAW, PMW, Hero ou também pode ser pelas marcas dos mouses como Logitech, Razer, Attack Shark. Pois bem, o significado de polling rate é a taxa de atualização. Sempre foque nos de 1000 para cima, que é um bom meio termo, porque muitos jogos acabam aceitando apenas 1000 de polling rate, alguns outros mais ou menos. E o mouse que fica de recomendação é o Deluxe M900 Pro. Seu sensor é ótimo, que é o PAW3311, que vai ser bem responsível sem nenhum travamento na captação de qualquer ação que você for fazer, possuindo a sua entrada USB-C para USB, além de que, se eu não me engano, ele já vem com a dock de carregamento. Também possuindo o seu dongle 2.4 GHz e uma bateria que ele vai aguentar por uns bons dias aí sem precisar colocar ele para carregar. E em primeiríssimo lugar, eu vou deixar dois itens aqui que merecem um primeiro lugar sem dúvida, eles ficam bem parelhos, mas eu vejo um mais coringa do que o outro, que no caso eu tô falando do microfone, que é a sua voz que vai passar a sua identidade pro espectador. Afinal de contas, a primeira coisa quando ele vai ver o seu vídeo, ele sempre vai se atentar ao som. Então eu recomendo investir bem no microfone, em torno de uma faixa de uns 300 a 400 reais. Sei que é caro para um começo que é bem difícil de se ter esse dinheiro inicialmente, mas para a grande maioria esmagadora, um bom áudio vai ser melhor do que todos esses outros equipamentos que eu mencionei. Afinal, é ele que você vai utilizar a maioria do tempo. Não que você não utilize os outros equipamentos, mas eu acho que deu para entender. Afinal de contas, é ele que realmente vai transmitir os seus sentimentos. E também a forma do público te reconhecer por alguma coisa. Com relação a como você deve escolher o microfone, primeiro, existe dois tipos de microfone atualmente, sendo eles o condensador, que é aquele microfone que se apega muito aos detalhes de qualquer tipo de som externo, seja passando o carro do ovo, que ele vai captar, a sua família passando de fundo falando, ele vai sair na gravação, já que esses microfones são ótimos para quem almeja cantar ou fazer dublagem, por conta que a sua frequência é bem ampla em relação ao seu outro tipo, só que é necessário você ter um ambiente bem tratado para esses tipos de som. Caso você more em algum tipo de lugar barulhento, o melhor jeito de contornar isso com esse tipo de microfone é tendo as famosas espumas acústicas, que é um dinheiro a mais para se investir, mas se for o seu desejo, cantar ou dublar, vai para o condensador, que ele é o ideal para esse tipo de coisa. E eu vou deixar como destaque aqui o Fifine A6V, como o microfone mais custo-benefício no quesito condensador. Ele já vem com pop filter, que é para não estourar palavras com começo de P e B, já que muitos microfones não possuem pop filter e tende a ter muita chance de estourar quando você falar algo com essas letras no início, possuindo a sua entrada de fone de ouvido e a sua entrada USB-C para USB, custando na faixa de menos de 300 reais, isso com taxas inclusas, utilizando já um cupom de desconto. Sua construção é muito boa pelo valor, já que já vem com um suporte para você deixar na mesa, sua entrada é USB-C. O único ruim dele que eu mencionaria aqui é que caso você for usar no celular, precisa de um cabo USB-C para USB-C, o que é meio frustrante, mas infelizmente tem que comprar a parte. E também é a desvantagem do outro microfone que eu vou recomendar, mas primeiro vamos explicar o que é o microfone dinâmico. O dinâmico, ele já tem a função contrária do condensador, que ele capta sons vindo apenas da frente dele, o que acaba que você precisa ter uma boa proximidade com ele, senão o som pode ficar um pouco estranho. Assim como eu acabei de mencionar o microfone da Fifine, eu vou falar outro deles que é no tipo dinâmico, que é o Fifine AM8.
já vindo com o seu controle de ganho de voz, junto com o controle de volume de fone de ouvido embaixo, para você poder controlar o volume que está saindo pelo fone conectado nele. E uma boa diferença que ele tem do AV6 é que ele tem uma outra entrada XLR que você pode conectar um mixer de som ou uma mesa de som, o que pode aumentar ainda mais a qualidade. O único ruim é que realmente nem o cabo XLR vem na caixa e nem um cabo USB-C para USB-C para conectar no celular. Então esses dois você vai precisar comprar separadamente, o que realmente é meio frustrante, assim como eu disse anteriormente. O seu valor sai na faixa de 250, isso já no Brasil, não possuindo taxa e já com estoque. No geral, qualquer um dos dois que você escolher, você não vai se arrepender, porém pense nas seguintes desvantagens que eu mencionei com relação ao condensador. E atrás do microfone eu vou deixar o PC Gamer como o primeiro lugar também, por conta que como estamos passando por uma crise tecnológica graças às inteligências artificiais, inúmeras peças importantes que temos hoje em dia subiram de preço, e as que já eram caras ficaram pior nesses tempos pra cá. Placa de vídeo, processador, placa-mãe e principalmente a memória RAM foi a mais afetada com isso tudo. Já que há muito tempo era comum pagar R$300 em 16 GB, eu mesmo comprei dois pentes de 32 GB por R$500 e agora os mesmos 32 GB custam mais de R$2.000. E um conselho para você que está tentando montar um PC nesse momento é não escolher a plataforma DDR5. Por mais que ela seja mais atual, os preços realmente não fazem nenhum sentido. Então eu optaria atualmente por um DDR4, que inclusive é o PC que eu uso na versão DDR4, com preços um pouco mais estáveis. Então por isso que eu colocaria o PC atrás do microfone, já que você vai necessitar comprar peça por peça, indo de pouco em pouco a cada mês, buscando um, comprando um, até realmente formar o PC inteiro. Mas isso fica para um próximo vídeo, e assim se encerra a lista do top 5 equipamentos indispensáveis. Você acha que ficou algum equipamento de fora que eu não mencionei? Caso ficou, deixe aí nos comentários que num próximo vídeo eu posso fazer um outro nessa mesma temática de equipamento. Mas me digam aí, qual equipamento vocês acham que deveria ter ficado nessa lista, ou qual realmente não precisava, se vocês concordam ou não concordam com a lista? Bora trocar uma ideia de maneira respeitosa nos comentários. O meu nome é Shogo e eu já vou indo.